Bem-vindos a uma jornada através do tempo, onde nós exploraremos o desaparecimento gradual dos jogos multiplayer local. Prepare-se para uma reflexão sobre uma era que está quase esquecida, onde amigos se reúnem em torno de um console para compartilhar risadas, competir e criar memórias duradouras. E também vamos discutir o porquê esse estilo local multiplayer está sendo substituído por um multiplayer online. Opa, eu me chamo Éder e convido você a uma viagem até a sua infância. Durante décadas, os jogos multiplayer local dominaram o cenário dos jogos. Desde fliperamas até os consoles caseiros que tínhamos na época, a experiência de se reunir com os familiares e amigos para jogar era incomparável. Era uma era de amizades, rivalidades, e de vez em quando dá vontade de tacar o controle na cabeça de um, mas logo passava. E eu acredito que, sem dúvida, o PS2 foi um dos consoles que a gente mais jogou. Quem não lembra de jogar os clássicos GTA San Andreas, Need for Speed e por aí vai. E o multiplayer é algo indispensável quando falamos em consoles retrô. E já que a internet era escassa naquela época, era inviável jogar online. Porém, jogos como Midnight Club, Call of Duty, Resident Evil Outbreak tiveram essa ousadia de fazer uma função para jogar online. Porém, como eu já disse, não foi pra frente porque a internet era muito ruim naquela época. Porém, o cenário mudou muito com o passar dos anos. Com o avanço da tecnologia e a popularização da internet, os jogos multiplayer online começaram a ganhar força. E agora os jogadores poderiam se conectar com pessoas ao redor do mundo sem sair da sua casa. E com toda essa febre dos jogos online, uma infinidade de oponentes online que você poderia se conectar e jogar, como os famosos jogos Battle Royale, que mais pra frente a gente vai discutir, veio então, digamos assim, o declínio dos jogos multiplayer local, que estava agora sendo deixado de lado para os multiplayer online que a gente conhece hoje em dia. À medida que o multiplayer online se tornava dominante, os jogos multiplayer local tinham desafios significativos, porque a conveniência oferecida pelos jogos de multiplayer online e a facilidade de uma ampla variedade de jogadores levou muitos desenvolvedores de jogos a priorizar jogos multiplayer online mais do que o local, contribuindo assim para o declínio e o fim da era do multiplayer local. E principalmente no PC, quem não se lembra de Counter-Strike 1.6, que eu creio que foi assim um jogo que revolucionou o mundo dos jogos online do FPS, pelo menos aqui no Brasil. Apesar desse tanto de desafio para o multiplayer local, muitos jogadores valorizam esse estilo de jogo, inclusive eu. As desenvolvedoras indies e também as remasterizações que as empresas fazem dos seus antigos jogos traz um novo fôlego para o multiplayer local, oferecendo aos jogadores uma chance de reviver esses momentos que foram tão especiais na vida de quem jogou esse estilo de jogo, trazendo uma conexão com o seu eu interior, criança que jogava jogos de PS2 com os amiguinhos depois da escola. Até a geração do PS3 e do Xbox 360, temos muito falado também de jogos multiplayer local, que era muito valorizado naquela época. Mas quando falamos do PS4 comparado ao PS3 e do Xbox 360 comparado ao Xbox One, nós temos aí uma diferença enorme da quantidade de títulos lançados multiplayer local. Ou seja, mostrando mais uma vez que os jogos multiplayer local estão perdendo a sua força e infelizmente está indo para o seu fim. E com a popularização dos jogos Battle Royale, que fez aí há um tempo atrás um estrondo absurdo, faz com que a gente pense que o estilo que os jogadores gostam agora é totalmente diferente de 10 anos atrás. E com a popularização de jogos como Fortnite, PUBG, Counter-Strike 2, tem deixado o multiplayer local, mais uma vez, como eu já disse, escasso. Porque quando falamos em Battle Royale, nós falamos em jogos rasos, muitas vezes sem história alguma e com um foco em microtransações. Eu não tô criticando, eu curto muito também esse estilo de jogos, mas também eu gosto muito de um Ben 10 Força Alien, que tinha no PS2. Força Alien. Mas quando nós valorizamos, eu sei que é muito interessante essa questão de jogar online, a pessoa lá em outro país, seu amiguinho que viajou e tal, é muito interessante, mas quando a gente valoriza isso, nós estamos deixando de valorizar o relacionamento humano, a amizade próxima. E isso é muito, digamos, ruim, de certa forma, porque a gente perde a essência da diversão realmente do que é um videogame, que é compartilhar com as pessoas.
Porque querendo ou não, as empresas elas vão focar no que realmente está vendendo. E se hoje está vendendo jogos como Fortnite, PUBG, elas vão investir nisso. E cada vez mais até não ter espaço. Porque jogos online, querendo ou não, ele traz ali uma questão de durabilidade. Significa que os jogos online podem durar por muito tempo, né? Principalmente os Battle Royale. Enquanto nos aproximamos de um futuro cada vez mais digital, o destino dos jogos multiplayer local se torna incerto. Porém, uma coisa é clara: a importância de preservar essa tradição e valorizar os laços que ela cria, e que possamos lembrar e celebrar do famoso multiplayer local, mesmo quando abraçamos novas formas de jogar, como o online. E assim concluímos a nossa jornada através da história e do legado que o multiplayer local e tantas memórias que trouxe para nós jogadores curtiram jogos como Ben 10, Crash, Need for Speed, Mortal Kombat, entre outros tantos. E que sempre esteja presente em nossas memórias essa experiência humana que temos quando jogamos multiplayer local. Eu acredito que foi uma época de ouro que a gente nunca vai esquecer e que a gente possa preservar viva em nossas memórias esses momentos únicos que passamos enquanto jogamos jogos multiplayer. E assim concluímos a nossa jornada através da história e do significado do multiplayer local. Que esteja sempre presente em nossas memórias e que continuemos a compartilhar risadas e experiências únicas com amigos, familiares e quem estiver próximo. Obrigado por se juntar a essa reflexão nostálgica e até a próxima.